Como vimos no vídeo anterior, Caim era um trabalhador da terra, um agricultor, e Abel, seu irmão, um pastor de ovelhas. O ato de cultivar a terra representa, na metáfora de Caim, a necessidade de cultivarmos a nós mesmos, de dominarmos a nossa natureza mais bruta e crua, a arte de impor equilíbrio e contenção dos instintos. Esta era a obra de Caim, aquele que adquire domínio. Porém, a narrativa nos mostra o fracasso decorrente da perda desse controle. Caim, aqui, como símbolo da inclinação para o mal, aniquila Abel, que é um tipo ou um símbolo da nossa inclinação para o bem. É claro que isso nem sempre é assim, mas a história foi colocada na Torá justamente para nos mostrar como a nossa tendência ao mal pode ser agressiva e como desde a tenra idade o homem tende a dar mais ouvidos a ela e a satisfazer suas próprias vontades. A nossa maior tendência é para o mal, e isso desde a nossa infância. Nosso relato nos diz que Caim foi quem trouxe primeiramente uma oferta a Deus. Poderíamos achar curioso o fato de um símbolo da inclinação para o mal agir desta forma, por expressar um sentimento de religiosidade e de espiritualidade. Porém, na verdade, isso não deveria nos surpreender, pois é justamente por meio desta inclinação que surge a criatividade, a engenhosidade e a proatividade. Caim foi praticamente o inventor das ofertas a Deus. O termo genérico para designar ofertas e sacrifícios em hebraico é korban, uma aproximação. Korban significa aproximação. Sim, curiosamente é a inclinação para o mal que percebe pela primeira vez a necessidade de aproximação do seu Criador. O que não deveria nos surpreender, pois afinal é exatamente ela que necessita de restauração e de elevação. O estranho, porém, é que a Torá diz que Deus não aceitou a oferta de Caim, e sim a de Abel, seu irmão. Mas o que houve então de errado com a oferta de Caim, para a qual, segundo o nosso texto, Deus não atentou, não aceitou? Não foi ele mesmo o inventor desta oferta de serviço divino? Não foi ele mesmo que teve primeiramente a ideia? Por que o criador de um conceito simplesmente é reprovado justamente por aquilo que criou? Primeiramente, dizem os sábios, Caim trouxe dos frutos da terra, Abel, do melhor que havia em seu rebanho. O problema é que a terra havia sido amaldiçoada por Deus, quando da expulsão de Adão do jardim do Éden, vocês lembram? E os frutos produzidos por ela incluíam cardos e espinhos. Por mais que essas pragas não fizessem parte da oferta, a própria terra em si já estava condenada desde o início e também a sua produção. Os frutos de uma terra sem reparação, sem a devida elevação, certamente estariam fora do seu propósito sagrado. Na mesma proporção que o que produzimos como pessoas, se não vier de uma fonte justa e elevada, não serve para nada. Caim, dizem os comentaristas, tinha motivos desprezíveis e pouco apurados ao trazer a sua oferta. Abel, por outro lado, apesar de ter apenas imitado o ato do seu irmão, trouxe uma oferta aceitável. Isto pelo fato de que a mesma foi de uma seleção do que ele tinha de melhor a oferecer. Aprendemos assim que o mais importante não é ter uma ideia ou criar algo. O mais importante é fazer uso correto e eficaz dessa ideia ou dessa criação. Aprendemos também que o mais importante não é sair na frente, mas sim ter motivos justos e a correta intenção de sair. Ao perceber que não obteve sucesso com a sua oferta, nosso texto nos diz que o semblante de Caim descaiu, que é uma figura de linguagem que pretende nos passar a ideia de que Caim não estava satisfeito com a situação. Ele,
como dizemos, fechou a sua cara. A língua hebraica, porém, nos dá uma melhor ideia desta ação de Caim. O texto diz que literalmente suas faces caíram. Naflu panav. Suas máscaras caíram. E a sua verdadeira identidade como inclinação para o mal foi revelada. Pois é justamente a esta altura que ele resolve aniquilar seu irmão. O texto da Torá nos diz então que Deus falou com ele, perguntando o porquê de estar com seu semblante descaído. Qual seria o motivo da sua indignação? Hashem lhe diz então que se ele fizesse o bem, seria aprovado. Se não fizesse o bem, o pecado estaria à sua porta como uma fera preparada para o golpe, sendo ele então vítima do seu desejo. A boa notícia, porém, é que cabe a cada um de nós dominar esta fera astuta. Se existe a possibilidade, há viabilidade. E esta aprovação, caso façamos o bem, segundo o nosso texto hebraico, significa elevação. E é de elevação que a nossa inclinação para o mal mais necessita. Ela não deve ser morta, anulada, aniquilada ou escondida. Dela nascem a criatividade, nosso instinto empreendedor, a nossa engenhosidade, a nossa sede por conhecimento. Assim como também nossos drives naturais pela sobrevivência, ela é simplesmente imprescindível para a nossa subsistência e permanência neste mundo. Porém, quando não domada, quando não submissa e não sujeita ao intelecto, a tendência é que ela se sobressaia ou que seja hiperenfatizada, trazendo desequilíbrio, desarmonia e maus resultados. Não devemos nos esquecer de que aquele que domina outros tem mera autoridade. Porém, aquele que domina a si mesmo tem o verdadeiro poder. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.